Então, daremos sequência à aula 2 da jornada do zero ao mestrado. Então, na aula de hoje, nós iremos falar dos pilares para interpretar o edital e, a partir disso, das etapas do processo seletivo, como se preparar para essas etapas. Afinal, né, temos muitas etapas por aí. E aí, então, todo esse, para quem não estava aqui ontem, né? Então, eu contei para vocês como, né, foi a construção desse método. Então, o que eu estou trazendo para vocês não é tentativa e erro, mas sim o método validado, em que aqui eu trouxe aqui como exemplos a Joana, que inclusive é aluna de faculdade particular, conseguiu a aprovação em uma universidade federal na área de ciências da saúde, como a Carol, aqui na Federal do Ceará, que na primeira tentativa, já do zero, ela foi aprovada no mestrado em saúde pública. A Lara foi aprovada em mestrado em sociologia, como a Thaís, aprovada no mestrado interdisciplinar em ciências humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, Nordeste e Sul, a gente está aí de ponta a ponta. Então, é com base nesse método validado que eu estarei aqui mostrando para vocês como foi essa preparação, detalhes em relação a isso, estratégias, certo? E aí, para quem não estava aqui ontem, né, na primeira aula, eu vou aqui relembrar os pontos que nós trabalhamos na primeira aula, que foi o que é o mestrado, né? Então, vamos lá, quando vocês verem falando sobre pós-graduação estrito sensu. Então, ali é o nosso mestrado, é onde ficam os cursos de mestrado e doutorado, que é a pós-graduação estrito sensu. Então, falamos também em relação aos tipos de mestrado e também que a gente tem dois tipos de mestrado, que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, que eles têm um peso igual, mas a finalidade deles é diferente. O mestrado acadêmico ele é mais voltado à pesquisa e à docência, enquanto o mestrado profissional ele é voltado à qualificação de profissionais. Muitas vezes é um critério, essa exigência de que você esteja ativo. Outro ponto é em relação aos tipos de mestrado, a gente falou como encontrar um programa de mestrado, a forma mais segura, que é através da plataforma Sucupira, que vocês têm um material, tá? Que vocês têm aí o material onde tem o print da tela, viu? Mostrando exatamente como você tem que fazer, o que você vai encontrar, para que de fato você consiga escolher um programa de mestrado. Esse programa de mestrado você precisa considerar objetivos pessoais. Então, por exemplo, eu tive uma aluna recente, a Joyce. A Joyce mora em São Luís. Ela faz residência em São Luís. Então, a busca por um mestrado foi para poder mudar de cidade. Então, a intenção dela era voltar aqui para o estado do Ceará, porque hoje ela mora no Maranhão. Então, esse estava relacionado com um objetivo pessoal. Então, entram também os objetivos pessoais, acadêmicos e profissionais. E você precisa considerar na sua escolha que é uma decisão de longo prazo, que vai impactar em toda a sua vida, tá? Porque são 2 anos. Então, a depender do seu objetivo, tão logo você conclua ali o mestrado, você pode alcançar esse objetivo quando essa decisão ela é tomada de forma assertiva. Então, mesmo que você não tenha um edital, se você ainda não assistiu a aula, você tem também a oportunidade de assistir a aula 1, eu compartilhei a graduação para que você possa replicar esse processo, ir fazendo com calma. Também compartilhei a atividade no grupo, tá? Que também, mais uma vez, vai ajudar você a assimilar isso e a colocar em execução, gente. Não adianta estar aí só com o caderninho anotando. Então, já assista a aula novamente, vá seguindo passo a passo com o apoio do e-book, responda as perguntas da atividade. Então, para depois, ninguém vai poder dizer, depois dessa aula, que eu não sei por onde começar. Tá? Vamos lá, vamos revisar a aula, vamos fazer a atividade, tá? Para já avançar aí nas próximas, né, dentro das etapas. Então, quando a gente fala de edital, é preciso a gente considerar o seguinte: o edital, ele é o mapa da seleção para mestrado. O edital, ele é muito importante, tá? Então, se você, aquele candidato que lê edital pelo meio,
Não, você precisa ler ele na íntegra. E você precisa considerar o seguinte: você vai ver edital para o resto da sua vida acadêmica, tá certo? Porque você vai ver agora o edital de mestrado e dentro mesmo o edital de eventos científicos, gente, né? De eventos científicos, quando você vai ali elaborar um resumo, é também um edital, que são as regras que vão dizer o que você precisa fazer, o como você tem que fazer aquilo. Então é importante que você aprenda a interpretar isso. Então, eu comecei, digamos, a lidar com editais. Eu ainda estava na graduação, que foram os editais de bolsas para projetos de extensão universitária, que foi o meu primeiro momento assim que eu ingressei na pesquisa, que foi através dos projetos de extensão e eram guiados por edital. Então, quando você entrar no mestrado, que você almeja ali conquistar uma bolsa, também é um edital. Então, você estará sempre ali voltado para um edital. Então, ele é o mapa da seleção. Então, dentro do edital, vocês terão as regras das etapas e as etapas do processo seletivo. Então, é no edital onde virá o número de vagas, ele vai ali apresentar o número de vagas, a distribuição dessas vagas por linhas e áreas de pesquisa disponíveis, e muitas vezes a distribuição por orientador, as exigências para a inscrição, os critérios de avaliação em cada uma das etapas e também os critérios de desempate, como será feito a média, o cálculo dessa nota final, a distribuição, né, em relação a aprovados e não aprovados, o cronograma de todas as datas, documentos necessários. Então, quais são os documentos necessários no ato da inscrição? Então, é importante você analisar e verificar tudo isso, porque muitas pessoas, e se você cria o exercício de você analisar as seleções anteriores, os resultados anteriores, mas não você como candidato para verificar a concorrência, mas tentando entender o que acontece. Porque, por exemplo, muitas pessoas, elas são ali já no ato da inscrição, elas já são eliminadas. Por quê? Pela ausência de algum documento, tá? Então, pela ausência de documento, muitas pessoas são eliminadas. Então, as seleções elas estão cada vez mais concorridas. E muitas vezes as pessoas não dão ali importância para a inscrição e acabam sendo eliminadas. E dentre os documentos que são necessários Tem para pipoca doce, você quer? Dentre os documentos que vão ali no ato da inscrição, a gente vai ter projeto de pesquisa, a gente vai ter a comprovação do currículo Lattes, a gente vai ter ali documentos pessoais, como o diploma, o histórico, o currículo e a comprovação do currículo Lattes. Então, o edital, um ponto aqui que eu trago é que cada edital é único. Aí você diz assim: ah, Lene, a minha amiga passou no mestrado e não foi assim. Foi o mesmo programa, e ainda quando é o mesmo programa, podem acontecer mudanças. Então, esse ano tem dois editais, inclusive um edital de mestrado nacional, que ele virou de ponta cabeça. Ele foi praticamente refeito, tá? Então, não, a gente, sim, Lene, comecei minha preparação, estou me baseando pelo edital anterior. Mas quando o edital sair, ele pode sair com mudanças. Esse é um dos riscos que a gente corre na preparação com antecedência. Então, o orientador pode mudar, as etapas podem mudar, e você precisa considerar cada edital é único, porque tem edital que ele é 50 páginas e ele vem detalhando item por item. Já tem edital que é 7 páginas e o restante você vai ter que descobrir. Sim, Franciele, não só o Prof. Saúde, mas também o Renasp, que são seleção, o Renasp é considerado na região Nordeste. Então, ele virou de ponta cabeça, né? Então, mudou completamente, tá? E isso acontece, então a gente não pode tomar algo como absoluto. Os editais eles podem mudar e cada edital de cada programa eles têm um regimento e é isso que vai ditar as regras para que você não fique se comparando, tá? E é porque é aquele me disse, não, você vai saber olhando para o seu edital. Então, por exemplo, trouxe aqui o caso das meninas. Então, a Ana, na seleção de mestrado dela, a Ana tinha a primeira etapa, a avaliação do projeto de pesquisa, a segunda etapa, a análise de currículo, e no ato da matrícula exigia a prova de proficiência. Então, se no ato da matrícula a Ana foi aprovada no mestrado,
Mas se no ato da matrícula a Ana não chegasse com a prova de proficiência, ela perderia a vaga. Este é um caso específico para a gente ver as diferentes possibilidades de um edital. No caso aqui, mestrado em enfermagem da Universidade Federal de Alfenas. Mas deu tudo certo, Aninha já está matriculada no mestrado, tá? E aqui, no caso, aquelas pessoas que querem se candidatar a mais de uma seleção para mestrado. Então, tem que ter mais atenção, porque sim, você pode aproveitar o seu projeto para 2 editais, para 3 editais, para 5 editais, tá? Eu já orientei alunos aprovados, tá? Em 3 editais. E usando o mesmo projeto de pesquisa, tá? Então, no caso aqui, foi o Tiago. O Tiago, ele foi aprovado em 2 seleções para mestrado. Vejam que universidades diferentes, aqui na Unifasv, Universidade Federal do Vale do São Francisco, foi o mestrado em ensino. E nas 2 seleções, o outro era o mestrado em educação e diversidade da Universidade do Estado da Bahia. As 2 seleções tinham prova de conhecimentos eliminatória, projeto de pesquisa, entrevista, avaliação do currículo Lattes. E no outro também já ainda tinha o memorial. Então, aqui a gente já tem todas as etapas que são as etapas mais comuns. No caso aqui do Tiago, que fez 2 seleções, foi aprovado nas 2 seleções, passou por todas essas etapas, não pedia prova de proficiência. Então, o diferencial que fez o Tiago ser aprovado foi as etapas eliminatórias, o projeto, a entrevista, a prova de conhecimentos, tá? E aí a gente tem aqui o caso da Joyce. Por exemplo, a Joyce ela foi aprovada no mestrado em saúde coletiva da UES. No caso aqui, a gente tem ali nesse mestrado uma prova objetiva. A gente tem prova objetiva, um projeto de pesquisa, se eu não me engano, de 5 páginas, a entrevista e a avaliação de currículo. Então, as etapas que elas mais aparecem nos editais são essas. Aí a gente tem a diferença aqui do edital da Ana, que é o quê? Projeto, currículo e a proficiência no ato da matrícula, tá? Então, a gente vê a diversidade de editais, de como ela pode aparecer, e ainda também temos os casos, né, de seleções nacionais, como Prof. Bio, como Prof. Química, como Prof. Mate, que é direcionado aos professores de matemática, que é um exame nacional. Então, cada edital é único. Então, às vezes, você já fez uma seleção de mestrado, foi aprovado, agora já quer tentar em outro, então você precisa retomar esse processo de analisar o edital, porque não é absoluto, tá? E aqui, então, dentro do edital, a gente também ele vai ter a especificação em relação a essas etapas, a como essas etapas funcionam, quando elas irão acontecer, quais são os critérios de avaliação. Então, todo esse detalhamento, tá? Ele vem ali trazendo no edital. Então, é importante que você não apenas leia, porque às vezes a gente olha para o edital parece tão complexo, e aí você desconsidera. Mas as entrelinhas, a interpretação em relação a esses requisitos, que eu vou mostrar aqui para vocês dentro de um edital, ele é decisivo. Quando você aprende a interpretar as informações, porque um S ele faz diferença. Se lá no roteiro do seu projeto de pesquisa tem assim, objetivos. Então, a gente vai ter objetivos geral e específicos. Mas se no seu edital tem apenas objetivo, então vai ser só objetivo geral. Então, é uma interpretação realmente ali, muitas vezes, linha por linha. E outro ponto é que a gente vai falar de uma das etapas, que é hoje uma das etapas que mais eliminam, que é a questão do projeto de pesquisa, que vem a ser uma etapa eliminatória. Então, o projeto de pesquisa, se vocês observarem o projeto de pesquisa, vocês verão que os critérios eles vão se assemelhar muitas vezes aos itens que são avaliados na arguição. Então, são etapas que se complementam. Então, desde a escolha do seu tema no projeto de pesquisa para mestrado, você precisa considerar ali os itens que são avaliados na arguição, porque esse ponto ele é importante para te nortear na sua preparação, na elaboração desse projeto, na escolha do seu tema, porque muitas vezes o edital ele vai te nortear. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Gente, está travando aqui? Vamos lá. Travando aqui. É isso aí, né, gente? O ao vivo tem dessas coisas. Vocês estão conseguindo ver a tela? Coloca aqui no chat, por favor.
Vocês estão como. Não. Estão, né? Estranho, não. Se acontecer algo diferente, vocês me contem, tá, gente? Vou voltar aqui porque travou e vamos lá. Se desaparecer, deixa eu admitir aqui. É isto. Então vamos lá. Então, no edital, na primeira fase, a gente vai ter a inscrição e a entrega da documentação. Então, após a publicação do edital, vai ter ser ali informado vai ser ali informado o que é necessário apresentar. O formulário de inscrição, que muitas vezes é no próprio site, mas acontece, gente, ainda hoje tem casos de inscrições que são presenciais. Currículo Lattes atualizado, alguns eles inclusive pedem que seja nos últimos 30 dias. A cópia de documentos pessoais, por exemplo, RG, CPF, comprovando certidão de quitação eleitoral, diploma, histórico escolar, o memorial e o pré-projeto ou projeto de pesquisa, vocês vão ver esses termos. Projeto de pesquisa, projeto de pesquisa, anteprojeto, proposta, plano de trabalho, a carta de intenção ou justificativa de candidatura. Então, são pontos que são bem pedidos normalmente nos editais. Então, alguns programas, eles também pedem uma carta de recomendação e o comprovante de proficiência em língua estrangeira. Então, eu sei que é frustrante e, como eu coloquei, cada edital é único. Então, tem alguns programas de mestrado da Universidade Federal do Maranhão, e que ela tem uns dois programas assim, Ciências da Saúde e outro é saúde do adulto. Que você, para que você consiga se inscrever, você precisa ter uma carta de aceite do orientador. Então, você tem que, aí nesse caso, você tem que entrar em contato com o orientador para solicitar essa carta de aceite, e a partir disso é que você elabora seu projeto de pesquisa, porque o projeto ele precisa de várias informações que você só consegue construir a partir desse orientador, porque precisa ser uma pesquisa vinculada, um projeto às pesquisas já existentes, em que, inclusive, você precisa fornecer as informações em relação ao financiamento dessa pesquisa. Então, o caso, assim, que é muito recorrente no mestrado da Universidade Federal do Maranhão. Então, tem vários programas que você precisa de uma carta de aceite. Então, dentro do edital, a gente também vai a descrição das etapas do processo seletivo. Então, a gente tem as etapas eliminatórias e as etapas classificatórias. A inscrição, ela é uma etapa eliminatória, onde você vai enviar a sua documentação e ali, naquele momento, a sua inscrição, após ser avaliada, ela pode ser deferida ou indeferida. Indeferida, então, você é eliminado do processo seletivo porque não preencheu algum dos requisitos ou não atendeu algum dos itens descritos no edital. Outro ponto é a prova de conhecimentos. Essa prova de conhecimentos, ela pode ser objetiva ou pode ser discursiva. A avaliação do projeto de pesquisa, a defesa do projeto de pesquisa e do memorial, a análise do currículo Lattes e a prova de proficiência. Então, normalmente, aqui, a análise do currículo Lattes, ela é uma etapa classificatória. Claro que tem algumas seleções que elas vêm com esse requisito que você precisa ter ali, no mínimo, um resumo publicado em análise para conseguir se inscrever. Mas lembra, por isso que a sua escolha, ela precisa analisar qual é o seu perfil e se o seu perfil ele é viável para esse processo seletivo. Então, porque há outros processos seletivos que você consegue se inscrever sem nenhum desses aspectos aqui, tá? Então, por exemplo, no caso do Genildo, o mestrado dele na Federal do Piauí, o mestrado em enfermagem, exige a comprovação de uma publicação. E esta publicação, ela precisa ser uma publicação de resumo em anais ou em um artigo, tá? Então, sem essa nota, ele não ele é eliminado na inscrição, tá? Então, é o caso aqui do mestrado em enfermagem da Federal do Piauí. Já a Emanuele, que foi aprovada em primeiro lugar no mestrado em ensino de ciências e matemática, o edital dela ele sofreu uma mudança neste ano, porque era prova de conhecimentos, a gente tinha prova de conhecimentos, a, e aí, além da prova de conhecimentos, tinha avaliação do projeto de pesquisa e a arguição. E aí, com isso, na seleção passada foi retirada a prova de conhecimentos e também não tinha avaliação de currículo Lattes. Então, de repente, já limitou ali para duas etapas, projeto e arguição, que são etapas bem comuns na maioria das seleções.
E aqui a gente tem a Mayra, né, aprovada recentemente no mestrado em Psicologia da Saúde da Universidade Estadual da Paraíba. Então, no caso da Mayra, foi prova de conhecimentos, projeto de pesquisa, a entrevista e análise de currículo. Então, aqui, cada uma tem etapas diferentes. E no caso aqui da Mayra, também o currículo era uma etapa classificatória. Então, não foi o que colocou ela no processo seletivo, porque ela não tinha publicações. Então, dentro dos documentos aqui, eu ordenei a apresentação dessas etapas para explicar para vocês, de acordo com os documentos que vão no ato da inscrição, que é o projeto de pesquisa, que normalmente, tá, ele vai no ato da inscrição, porque a gente tem seleções para mestrado e que esse projeto ele só vai depois que você é aprovado, por exemplo, na prova de conhecimentos. Então, você tem, no caso, tem uma universidade lá na Federal, um programa na Federal de São Carlos, é um mestrado em psicologia, que é dessa forma. Então, você, depois de fazer a prova, você ser aprovado, então você tem 2 meses depois para enviar o projeto de pesquisa. Então, é excelente, né? Para quem já quer garantir ali a primeira etapa para depois fazer o projeto de pesquisa, que é incomum, né, na maioria dos programas. E aí, o que é esse projeto de pesquisa? Então, esse projeto de pesquisa é o que você pretende fazer dentro do mestrado. Então, você tem que apresentar ali a partir do roteiro, tá? Você tem que apresentar ali a partir do roteiro todos os itens que são pedidos. Então, a proposta de investigação científica sobre um tema específico. Então, os editais, normalmente, eles vão fornecer a estrutura. Lene, qual é a estrutura de um projeto de pesquisa? Depende. E às vezes, nossa, Lene, mas você não sabe? Gente, depende, porque cada edital é único. Tem edital que eu já vi edital que ele não pedia metodologia. Estranho, né? Mas já aconteceu isso. A gente tem projetos de 5 páginas, a gente tem projetos de 3 páginas e a gente tem projetos de 30 páginas. Então, a estrutura, ela é fornecida pelo edital que vai dizer o que precisa ter, tá? E também a parte da análise dos critérios de avaliação e que também isso é definido. Então, ele funciona como um roteiro que orienta o pesquisador ao longo do seu trabalho, desde a definição do problema até a metodologia que será utilizada para encontrar respostas. Então, é um passo a passo. E dentro de um programa de mestrado, inclusive, né, tem instalações que não pedem projeto de pesquisa, mas você vai ter que fazer um projeto de pesquisa quando você for mestrando. Então, no projeto de pesquisa, você vai ali apresentar o que você deseja estudar, é o tema, o problema de pesquisa, que é a pergunta que você deseja responder. Por que que este estudo ele é relevante, que é a justificativa? Quais são os objetivos que normalmente a estrutura ela vem pedindo objetivos geral e específicos? Como será feita a pesquisa, né? No caso, a metodologia, que é esse passo a passo, esse caminho metodológico. Quais são os autores que vão fundamentar os seus slides. Eu fui ler aqui, desculpa, quais são os autores e as teorias que vão fundamentar a proposta, né, que é o referencial teórico, e o principal, que inclusive é uma das etapas em algumas seleções para mestrado, que é se a sua proposta ela está alinhada à linha de pesquisa do programa e ao possível orientador. Isso determina todo o êxito de um projeto de pesquisa em uma seleção, tá? Então, é esse o ponto determinante. O seu projeto de pesquisa, ele pode estar perfeito, mas se você não tem um projeto alinhado, ele vai ser reprovado. Não, mas meu projeto estava muito bom e eu não passei. Aí, quando a gente vai ver, não tinha coerência. Não tinha um único professor ali que tinha interesse na sua pesquisa. Line, mas meu tema é muito importante, meu tema é atual, na perspectiva de quem? Então, isso é definido a partir do programa. Então, a finalidade de um projeto de pesquisa na seleção para mestrado é demonstrar à banca avaliadora que o candidato ele tem clareza sobre o que deseja investigar, ou seja, um tema delimitado, relevante, que seja atual, e então, que você compreende os fundamentos teóricos e metodológicos que são necessários para desenvolver a pesquisa, que está ali alinhado à linha de pesquisa do programa, aos interesses dos possíveis orientadores. Então, é um casamento. É o casamento do seu interesse com o interesse das pesquisas, né? Com o interesse das pesquisas que são desenvolvidas.
Não adianta isso só ser interessante para você. Eu sei que isso é frustrante, mas eu também eu não apoio, né? Por exemplo, você querer fazer uma pesquisa a qualquer custo em um programa, querer fazer ali uma pesquisa em um programa, mas é apenas o que o programa quer. Então, você tem que pensar que você vai estudar por 2 anos. Então, tem que ser realmente ter esse interesse, né? Esse compartilhamento. E possui capacidade de planejamento acadêmico. Então, é um projeto viável, ou seja, ele consegue ser executado dentro do período de realização do mestrado, que são 2 anos. Então, tem potencial de contribuição científica. Então, para a área, propor uma investigação que pode gerar um conhecimento novo, aprofundar debates ou resolver problemas. E às vezes você pensa que, Alan, eu tenho que criar. Você não vai inventar a roda. Então, o que você vai desenvolver é como se fosse uma extensão das pesquisas que são desenvolvidas no programa. A sua pesquisa ela pode ser o mais inovadora que for, mas se nenhum orientador tem o interesse, nenhum orientador está pesquisando sobre, a sua pesquisa ela vai ser rejeitada, tá? Porque o problema não é você, o problema não é o seu projeto, é que não faz parte, tá, do programa, certo? Então, o projeto de pesquisa, ele nasce do edital. Não tem assim, eu não defendo, e até hoje, quem tá vendo aí os resultados dos alunos. Eu nunca consegui aproveitar um TCC para fazer um projeto de pesquisa para mestrado, porque praticamente você tem que fazer um projeto do zero. Ainda que você tenha ali um TCC pronto, você vai precisar fazer o estudo do programa, você vai precisar analisar o currículo dos orientadores. Isso não isenta, você às vezes tem pessoas que querem aproveitar o TCC porque ali tá pronto. Não, mas você vai ter que passar por todo esse processo. Se você tiver 2 dias, tá, para fazer um projeto de pesquisa, você vai ter que fazer isso, tá? Então, você tem que analisar o currículo dos orientadores, você precisa ver o que é estudado para que a partir disso você possa desenvolver a sua pesquisa, que ela realmente ela tenha essa coerência com as pesquisas que são feitas no programa. Então, o edital, muitas vezes, ele vai ter ali o título de uma linha de pesquisa. Ele traz o título apenas da linha, você não sabe o que estuda aquela linha de pesquisa, porque você só sabe, né? Quem viu a aula ontem, eu mostrei onde é que a gente encontra a descrição, a ementa dessa linha de pesquisa, que é estudando o programa. Então, você precisa considerar isso. O edital ele vai definir essa linha de pesquisa de chegada, porque é no edital que constam as linhas de pesquisa do programa, as áreas de concentração, os critérios de avaliação do projeto que a gente tem que ler minuciosamente, porque o seu projeto ele precisa contemplar esses critérios de avaliação e as normas de formatação. Gente, formatação reprova. Se você passar uma página, você pode ser eliminado. Não vai adiantar chorar. Você está errado. Você está errado, o edital está dizendo que só pode 10 páginas, você quer fazer com 12. O projeto vai ser reprovado. Ele vai ser reprovado sem ser avaliado, porque no edital está lá descrevendo, tá? Então, tudo que é pertinente a esses aspectos, a construção, da avaliação, você precisa fazer essa leitura e aplicar isso na construção do seu projeto. Tanto que quando eu vou corrigir um projeto, é um processo muito demorado, porque é o edital, a página do programa, o projeto de pesquisa e a plataforma do currículo Lattes, né? Para poder analisar o currículo desses orientadores para verificar se está tudo coerente. Então, o edital, ele vai mostrar o que a banca valoriza. Então, muitos editais eles vão informar de forma explícita os critérios de avaliação do projeto, que é o que? A clareza do problema. O que, é que você quer pesquisar? Tem problema que não tem ali uma pergunta clara, parece mais um parágrafo, não diz o que quer, tá? Alinhamento com a linha de pesquisa, então, o que é estudado na linha de pesquisa do seu projeto, ele contempla viabilidade técnica, a originalidade e a relevância. Então, você traz uma contribuição para o programa, você traz ali uma contribuição para a linha de pesquisa. Então, isso, a Elaine no meu edital não pede nada disso. Mas vamos lembrar que a gente tem a arguição. E na arguição, existem pontos que podem não ser perguntados, tá?
que você, quando vai para uma arguição, você tem que estar preparado para todas as possibilidades. Às vezes não tem de forma explícita, pedindo no seu projeto de pesquisa, mas quando você vai para uma arguição, Lene, não tinha isso no edital e me perguntaram. Porque quando a gente vai para uma arguição, a gente tem que se preparar, tá? De todas as formas, para possíveis perguntas, e perguntas muitas vezes que não estavam explícitas no edital, mas que são inerentes à construção de um projeto de pesquisa. E outro ponto que salvem isso, tirem um print, salvem e guardem isso para tudo na vida quando vocês forem fazer um projeto de pesquisa. O currículo dos orientadores, ele é uma bússola. Você quer fazer, não tem como fazer um projeto de pesquisa se você não analisar o currículo dos orientadores. Como é que você vai fazer um projeto se você não sabe o que esses orientadores pesquisam? Então, você tem que analisar ali os projetos de pesquisa, as orientações em andamento, as orientações que já foram concluídas. Então, o currículo dos orientadores, ele é uma bússola. Ele vai mostrar o caminho mais promissores para propor um tema que realmente converse com o programa. Gente, isso é aplicado tanto para um projeto de mestrado quanto para um projeto de doutorado. Você quer elaborar um projeto de pesquisa, mas ainda não abriu o currículo de nenhum dos orientadores? Não tem como. Não tem como. Você tem que conhecer, tá? E nesse currículo você vai olhar muito mais do que o tema de pesquisa. Você vai olhar a metodologia, o que é feito, qual é o tipo de pesquisa feito, os instrumentos que são realizados, os produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, você precisa destrinchar esses currículos, tá? Porque ele não vem no edital, ele não vem dizendo assim, muitas vezes, além do edital veio dizendo o que o professor pesquisa. E aí eu fiz o meu projeto. Mas ali é um resumo, gente, é a síntese da síntese. Você só vai descobrir o que o professor pesquisa se você for no currículo. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma variedade de exemplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o edital do mestrado em educação da Universidade Estadual do Ceará. Então, ele diz assim: o programa de pós-graduação em educação, ele é composto por 4 linhas de pesquisa. Temos aqui as 4 linhas de pesquisa. O candidato deverá escolher a linha de pesquisa a qual pretende se vincular, de acordo com a temática do projeto. Mais informações sobre o curso, professores, linhas e grupos de pesquisa, consultar a página do programa. Olha só, ele disse assim: olha, você tem que fazer isso aqui. Mas como é que você vai saber como fazer isso e onde você vai encontrar essas informações? Estudando o programa. Então, se você está só no edital, você está em um nível superficial. Você precisa conhecer o programa de mestrado, tá? E outro programa aqui de mestrado, tá? Olha só, temas de interesse. Ele traz no anexo a relação de temas de interesse dos professores. Se eu não me engano, é até da Universidade Federal Fluminense esse programa de mestrado aqui. Então, controle de gestão, e ele lista aqui quais são os temas de interesse dos professores. Aqui dá para saber alguma coisa? Não dá. Para que você seja específico, você tem que ir até o site do programa, acessar o currículo desses docentes para conseguir identificar como que está essa distribuição desses temas a partir dessa análise, tá? E aí é que você vai saber de fato quem são os professores, a quantidade de professores que trabalham temas similares para você conseguir ampliar a sua vaga. Porque o edital ele é sucinto, né? Ele tem um espaço, ele tem uma limitação. Então, para que você consiga se aprofundar para desenvolver uma proposta de forma assertiva, você precisa fazer esse estudo. Lembra o seguinte: se você tem um dia para fazer um projeto de pesquisa, você tem que fazer análise do currículo dos orientadores. Tá certo? Lene, mas lá não diz qual é o professor da linha de pesquisa. E são 50 currículos. Você tem que abrir todos. Me desculpa, eu não tô aqui para mentir, eu tô para falar a verdade. A verdade, quem quer se aprovar. Então, é esse o caminho, é isso que você tem que fazer. Se você tem um dia, você vai ter que analisar 50 currículos, se tiver 50 currículos e não tiver distribuído por linha de pesquisa. Certo? Outro exemplo aqui, olha. A gente tem aqui linha de pesquisa, a área temática e a distribuição por vagas, mestrado e doutorado. Então, quem quer dentro dessa área vai estar, não tem vagas. Então, aqui dentro dessa área temática, nessa linha de pesquisa, a gente vai ter o quê? 2 vagas para mestrado na ampla concorrência. Então, isso aqui, gente, é retirado dos editais. São os editais que estão dizendo. Talvez o seu não diga isso, mas agora eu estou mostrando.
Outro caso aqui de um programa de mestrado. Olha, ele vai trazer aqui área de concentração, linhas de pesquisa e temáticas dos orientadores do curso de mestrado. Então, ele vai trazer aqui, olha, a área de concentração, ele traz aqui a linha de pesquisa. Esse textinho aqui é a descrição, é a ementa da linha de pesquisa. Então, a gente tem desenvolve estudos e tecnologias para cuidado clínico cirúrgico no âmbito hospitalar. Então, traz aqui, né, o que é estudado. E esse ponto aqui é chave, ó, desenvolve estudos, tá? Orientadores e temáticas. Aí ele vai trazer aqui, olha, o nome da professora e traz qual é a temática. Ah, Lene, tá bom aí? Não tá bom, não. Aqui ainda tá muito superficial. Você tem que ir no currículo. Não dá para fugir do currículo do orientador. Mas vejam que existe um afunilamento. O como eu coloquei lá no começo é que cada edital é único, nem todos vão trazer dessa forma. Mas você vai saber que agora é o que você precisa fazer. Outro edital. Ele vai trazer aqui, olha, área de concentração, linha de pesquisa, eixo temático. Então, temos a área de concentração, epidemiologia e vigilância em saúde. A gente tem a linha de pesquisa e aqui tem o eixo temático. Aí, aqui tem a distribuição de vagas. E os editais está muito comum o seguinte: você está se candidatando aqui para essa linha de pesquisa, para esse eixo temático. Pode ter 60 vagas no edital. Você só vai estar concorrendo a 2 vagas. A sua nota pode ser muito melhor do que candidatos de outros eixos temáticos, mas se você se candidatou só para esse, você está concorrendo a somente 2 vagas, tá? Então, tá muito comum, porque normalmente os editais são 50 vagas, mas é distribuído por linhas de pesquisa. E no final, você concorre a uma vaga em uma linha de pesquisa. Então, você vai ter que olhar ali para o específico, para a sua linha, quantas vagas está ofertando. E outro exemplo aqui, outro edital. Então, a área de concentração, bio, aqui outro edital, biodinâmica do movimento humano. A gente tem aqui a ementa, tá? Esta área de concentração tem o interesse em estudar os componentes biodinâmicos do movimento. A gente tem aqui a linha de pesquisa, a gente vai ter aqui o objetivo. Então, olha só, vejam esses termos. Abrange investigações relativas ao desempenho humano e esportivo. Então, isso aqui já vai te direcionando em relação ao que você precisa pesquisar. Porque isso aqui, gente, vocês precisam selecionar palavras-chave e essas palavras-chave, elas estarão presentes no projeto de pesquisa para que a banca se reconheça. Então, aqui o corpo docente, veja, ele traz uma área, explica o que essa área estuda, traz a linha de pesquisa, o que é contemplado nessa linha, qual é o objetivo, e traz o corpo docente. Então, ele vai apontar qual é o professor que está dentro, que estuda essa linha de pesquisa. Outro ponto aqui, serão analisados e avaliados em relação ao que é avaliado. Como que ele coloca? Serão analisados e avaliados os seguintes itens com os respectivos valores percentuais. Primeiro ponto, inserção do projeto numa das linhas de pesquisa do curso. Seu projeto está perfeito. Se não está casando com a linha de pesquisa, não tem nenhuma contribuição, não tem nenhuma relação, você não consegue justificar o seu projeto para a linha de pesquisa, o seu projeto aqui ele vai perder pontos e ele vai interferir na avaliação dos outros requisitos. Clareza e tempo de exposição, conhecimento do campo teórico-metodológico, capacidade de argumentação, porque existem algumas seleções que o projeto de pesquisa ele não é avaliado separadamente, ele é avaliado no momento da arguição. Então, você não tem uma nota de projeto de pesquisa, mas é ali no momento você vai defender o seu projeto de pesquisa em que vai ter ali uma nota para essa etapa. Outro documento que vai no ato da inscrição é o currículo Lattes, tá? Então, normalmente, o currículo Lattes vai no ato da inscrição, é onde você vai entregar a cópia do seu currículo, que normalmente é gerado da própria plataforma Brasil, da plataforma Lattes, e ele deve estar atualizado. E, além disso, o que você colocar, pontuar na ficha de avaliação, no barema, então você também deve comprovar. Então, o currículo Lattes não, Lene, eu não tenho um currículo Lattes. Você vai criar, tá? Você vai criar o seu currículo Lattes, porque normalmente ele hoje é pedido não apenas em seleções para mestrado, mas em outros processos seletivos. Porque hoje a gente tem a questão das evidências científicas, então todas as profissões estão caminhando nesse sentido. Então, você vai criar na plataforma Lattes o seu currículo. É simples, tá? Vai exigir alguns documentos pessoais, depois você vai atualizando. Então, é como se fosse um perfil oficial, onde você vai registrar a sua trajetória
a acadêmica, a produção científica. Então, você vai usar nas seleções de mestrado, doutorado, cargos, né, de professores, professor substituto, bolsas, editais, concursos públicos. Então, ele tem muitas finalidades, tá? O currículo, então, não se prendam unicamente a Alene, mas é só para seleção de mestrado. Não, hoje você usa para diversos fins. E aí, o que que a banca ela vai avaliar no currículo Lattes de um candidato na seleção para mestrado? Muitas vezes você olha para uma seleção, primeiro que nem muitas pessoas não acabam que nem fazem por conta do medo do artigo. Ah, precisa ter publicação. Só que existem outros pontos que é possível de ser aprimorado no currículo, tá? E que vai muito além da publicação. Às vezes, uma mudança, uma atualização do seu currículo de maneira geral, você trazendo as suas experiências pessoais, as suas experiências profissionais, você valorizando a sua trajetória, você colocando ali a linha de pesquisa do programa, valorizando experiências que se relacionam de alguma maneira com o programa. Entra, claro, né, a produção acadêmica e científica, os resumos, a participação em eventos científicos, capítulos de livro, os artigos, a participação em pesquisa, iniciação científica, experiência profissional, formação complementar e atualização. E aí, muitas vezes a gente tem que filtrar o que vai no currículo. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela tinha 5 especializações. Então, não. E, inclusive, pediam um memorial nesse caso. Não, a gente vai tirar essas especializações. A gente deixou só 2 especializações, que eram as mais coerentes com o programa. Porque tudo você está criando uma expectativa na banca. Você está criando uma impressão. Porque olha só o raciocínio. Eu tenho uma pessoa que tem 5 especializações totalmente diferentes, gente. É como se a pessoa estivesse se descobrindo, né? Então, eu não. Por quê? Qual é a impressão que a gente vai causar na banca? Que você não sabe o que você quer. Essa é a verdade. Então, a gente vai filtrar, vai deixar aquelas que a gente consegue relacionar com o programa, com as linhas de pesquisa do programa. Porque senão você causa a impressão de que você não sabe o que você quer, porque você tem especializações em diferentes áreas. Então, a banca pode pensar o seguinte: e se ela passar e não dar conta, ou ela desistir e tentar um outro mestrado? Então, você está criando ali uma primeira impressão. Por isso que essa análise, ela é uma análise estratégica. Então, precisa ter esse casamento, tá? Então, às vezes, não é só ter um currículo, às vezes você pode ter um currículo de 50 páginas. Se não tem nada a ver com o programa, a gente vai eliminar essas 50 páginas aí para realmente fazer um ajuste que fique coerente, nem que seja ali uma página, tá? Que tenha ali só sua experiência profissional ou sua graduação, mas que seja realmente consiga construir uma relação. Outra coisa, né? Até uma aluna que eu estava fazendo simulação de arguição e é um mestrado profissional. Então, já no momento, né, da apresentação dela, cadê sua profissão? Você precisa falar, é um mestrado profissional, então isso é valorizado. Então, existem informações que a gente precisa dar mais evidência também no currículo. Outra, passada a etapa da inscrição, o envio de documentos, uma das etapas que normalmente ela aparece como uma das primeiras a serem realizadas no processo seletivo, depois da inscrição, é a prova de conhecimentos. E que também gera tanto medo, às vezes, quanto um projeto de pesquisa, né? Então, a prova de conhecimentos na seleção para mestrado, ela é uma etapa, né, que o programa ele vai aplicar um exame. Existem diferentes possibilidades. Então, se o candidato ele tem base teórica e domínio de conteúdos essenciais da área linha de pesquisa. Então, Line, minha prova é só objetiva. Gente, a orientação que eu dou para todos os meus alunos é o seguinte, gente, não importa se você é concurseiro, ainda que a sua prova seja toda objetiva, você não pode ir com esse pensamento de concurseiro. Porque a formato de avaliação ele é completamente diferente. Mesmo em uma prova objetiva, o que ele vai avaliar, até o próprio enunciado, ele vai exigir uma análise. É um outro perfil de candidato. Então, não queira ir para uma prova de mestrado contando, né, com a sorte, porque eu faço muito concurso nessa área. Não, é diferente. Então, precisa ter um estudo, treino, tem que caminhar com treino. Então, o que ela costuma avaliar os fundamentos teóricos da área, conceitos chaves, os autores, os debates. Então, a maioria das vezes, os programas, eles vão fornecer ali a lista, né, a bibliografia. Mas também eu já acompanhei alunos que não tinham indicação de bibliografia.
Aí, qual é a estratégia que a gente usa nesse caso? A gente vai estudar a matriz curricular do programa. A matriz curricular, onde tem a disciplina e onde tem a a relação da bibliografia que é usada dentro dessa matriz curricular. Então, a partir disso, né, foi construído um plano de estudos para que a aluna pudesse estudar, sem ter nenhuma indicação de bibliografia. Então, você sempre vai, quanto menos informação você tem, mais você vai estudar o programa. Esse é o ponto. Você não vai sair no Google. Ah, eu não sei, o edital não disse isso. Vou lá no Google. Vou lá, hoje, né, a gente tem um chat GPT. Quanto menos o edital te der, mais você vai adentrar, mais você vai estudar o programa, certo? Então, a capacidade de leitura e interpretação de textos acadêmicos, raciocínio crítico e argumentação, explicar. Então, normalmente, você vai ver nas provas esses termos: explicar, discorrer, conceituar, justificar. Então, são termos nesse sentido. E que ele vai além de memorização de conceitos. Ele vai trazer a necessidade de aplicação de conceitos, que é um outro nível. Memorizar, qualquer pessoa pode memorizar, mas a capacidade de aplicar existe um outro nível mais avançado de estudo. Então, a metodologia científica, tá? Acontece, então, de você. Existem programas de mestrado em que as provas são de metodologia científica. Então, eles vão trazer justamente então, eles vão trazer autores clássicos, vão falar sobre pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, sobre os tipos de estudo. Então, por exemplo, mestrado em odontologia da Universidade de Brasília, tá? Porque eu lembro que foi o Rodrigo, né, que fez, e a prova era de metodologia científica. Então, tem vários outros programas, por exemplo, psicologia. Ele tem esse conteúdo voltado à metodologia científica e aplicado dentro daquela área. Por exemplo, pesquisas na área de psicologia. Então, odontologia baseada em evidências, que era o caso que tinha um livro, se eu não me engano, nessa bibliografia do mestrado em odontologia da Federal, da Universidade Nacional de Brasília. Então, em alguns programas, ele vai analisar a habilidade de escrita acadêmica, clareza, coesão e estrutura. Então, se você também tem uma prova de conhecimentos, essa prova de conhecimentos, ela é uma prova discursiva, e nessa seleção também tem o projeto de pesquisa, compare os critérios. Você vai verificar que é muito similar, porque uma prova dissertativa, então já tive alunos que tem várias possibilidades. Ela pode ser online, como ela pode ser presencial. E ela vai ter ali uma quantidade mínima de páginas. Por exemplo, 2 páginas para você dissertar sobre um conteúdo a partir de uma bibliografia. Então, os critérios de avaliação, eles são muito similares com o de um projeto de pesquisa. Então, o fluxo, a organização, a coesão, a coerência, a ortografia, os aspectos gramaticais são avaliados. Então, é muito similar quando é uma prova dissertativa. Se você comparar os critérios, você vai ver essa semelhança. E como normalmente é o formato? Então, é bem diversificado. Então, a gente tem as questões dissertativas, então, provas com questões dissertativas, a partir de temas, né, do edital, da bibliografia. A gente tem questões objetivas, então, 30 questões objetivas, e às vezes vem também com uma questão dissertativa, era o caso, né, da seleção do Prof. Saúde, na seleção passada. Eram 30 questões objetivas e uma questão dissertativa, que inclusive era uma bibliografia diferente, tá? E esse ano ela mudou completamente, ficaram 2 questões abertas que serão dissertativas. A prova baseada em texto, né? Então, você vai ler um trecho, um artigo e responde as perguntas. Pode ser também presencial ou online, com tempo definido, e normalmente são provas que elas têm um tempo. É uma maratona física e mental, por isso a importância do treino, para que você possa se preparar fisicamente e mentalmente. Então, normalmente a gente tem aí de 2 a 4 horas, depende também do formato, depende da modalidade, tá? E depende muitas vezes até da complexidade, da quantidade dessa bibliografia. Então, tudo isso é definido pelo edital, tá? Porque você vai olhar para o seu edital e vai ver qual é o tempo que é fornecido, qual vai ser a modalidade, se a bibliografia ela é fornecida. Então, de onde saem os conteúdos? Então, a bibliografia indicada no edital é a principal fonte. Muitos editais, eles fornecem, né, essa bibliografia, mas também deixam livre para que você possa buscar outros materiais das linhas de pesquisa do programa. E, inclusive, tem provas que eles vão ser vinculados a linhas de pesquisa. Então, esta bibliografia para esta linha de pesquisa, esta bibliografia para esta outra linha de pesquisa, e esta referência aqui que é para
voltada à área de concentração, que vai ser geral. Então, quem está concorrendo para uma das linhas de pesquisa, eles vão ter que responder a mesma pergunta. E dos temas centrais da área, tá? Então, muitas vezes, alguns não fornecem, então traz uma ampla, um conteúdo bem extenso, mas ele não vai especificar. E aí é onde você vai se debruçar no programa, na matriz curricular. E aí, no caso da preparação para uma prova de conhecimento dissertativa, eu trouxe aqui algumas mais específicas, né? Então, você precisa realmente treinar. Gente, não existe sorte, tá? Eu não acredito em sorte para você aprovado no mestrado. Então, você vai ter que realmente construir um plano de estudos. Não dá para estudar para uma prova de conhecimentos aleatoriamente. Você tem que construir um plano de estudos, né? Ali com o seu cronograma, definindo as datas, definindo prazos, definindo as suas metas de estudo. Então, você vai elaborar seus resumos, fazer fichamentos, treinar essa redação, inclusive escrita, né? Se a sua prova foi escrita. Então, analisar simular, inclusive, no formato da prova. Minha prova é 4 horas de duração. São tantas questões abertas. Você precisa fazer essa simulação, né? Elaborar perguntas para que você possa treinar a partir delas, para conseguir usar essa bibliografia e ver as possibilidades de perguntas. Então, peça para alguém corrigir ou compare com respostas de provas anteriores. Muitos programas, eles publicam as provas anteriores, né? Alguns já é mais difícil, mas aí neste caso, você pode entrar em contato com o programa, tentar contato com ex-alunos, ou ainda buscar em outros programas que sejam da mesma área. Então, prova, né, eu fiz prova na minha seleção para mestrado, eu fiz prova também na minha preparação, na minha seleção do doutorado, então nas duas eu fiz prova, que também foram provas discursivas, tá? Então, não adianta decorar. Você tem que realmente compreender o texto e ser capaz de aplicar, porque é isso que as questões elas vão trazer. Lembra que você está entrando no programa de mestrado, então é sobre aprofundamento, né? Então, você tem que estar preparado. Lene, mas a minha prova eu fiz a prova, foi super facinha. Eu não passei, foi na outra etapa. Mas talvez tenha sido na seleção passada, então você tem que estar sempre preparado. Não vá contar com o mínimo, sempre, porque se você sabe responder o básico, também vai responder o avançado. E outro ponto é revisar com estratégia. Então, nos últimos dias antes da prova, não adianta tentar ler tudo de novo. Então, o foco deve ser revisar as anotações, mapas mentais, as palavras-chave, os principais conceitos. Então, trazer essa reflexão do que pode ser perguntado para que aí você consiga treinar. Então, prova, anote aí, tem que ter treino, certo? Seja ela online ou seja ela presencial. Inclusive a Carla, né, que está finalizando a seleção, que colocou a Carla, né? Então a Carla tirou a segunda maior nota na prova de conhecimentos. Foi a primeira seleção dela, porque aqui a gente parte desse entendimento, a gente constrói o planejamento, né? Esse plano de estudos com um cronograma, então aplica essas estratégias realmente das etapas de leitura com a revisão e treino. Então, a Carla, sem nunca ter feito uma seleção de mestrado, ela tirou a segunda maior nota. Inclusive, né, pelos cálculos dela, pelas etapas eliminatórias, ela está em segundo lugar. A Carla não tem artigo publicado. Então, muitas vezes a gente vai se escondendo e deixa e negligencia as etapas. Então, quando você está se preparando para uma seleção de mestrado, você não pode negligenciar nenhuma etapa. Então, toda etapa, porque muitas pessoas elas vão olhar projeto de pesquisa, e vão deixando as outras etapas, deixando para se preparar na última hora, sendo que tem que ser uma preparação ali de forma simultânea. E a gente tem uma das últimas etapas, normalmente, que é a etapa decisiva, que é a defesa, a entrevista e a arguição. Pode aparecer dessa forma, porque aparece assim, defesa do projeto de pesquisa e arguição, que então você apresenta o seu projeto de pesquisa, depois de apresentar, né, a banca vai fazer perguntas sobre o seu projeto, sobre a sua trajetória, sobre as suas motivações, sobre as suas expectativas. Então, a banca de entrevista normalmente ela é formada, né? 3 a 5 professores. E também, às vezes, vem em uma quantidade menor, que são só 2 professores, e são professores da linha de pesquisa para a qual você está se candidatando, e pode ou não estar o seu orientador.
dessa forma que vem nos editais. Então, normalmente a gente tem um tempo ali de 10 minutos para fazer essa apresentação. E aí depois a banca tem ali um momento de fala, um momento de perguntar para você. E é importante pensar, é importante o seguinte: a banca ela pode perguntar tudo, inclusive nada, certo? Então pode acontecer de chegar lá só um professor fazer uma única pergunta, o outro professor ele não fazer nenhuma pergunta. E também pode acontecer de eles te fazerem muitas perguntas. Existe até um termo que eu já vi em um edital que o nome dessa etapa é sabatina. Então, existem essas duas possibilidades. A banca ela tem essa flexibilidade em relação a como ela vai conduzir esse momento. Então, eles são livres quanto a isso. Mas não necessariamente, Tipo, se a banca te fizer apenas uma pergunta, a sua. É porque a sua entrevista foi ruim. Não, já aconteceu isso. Além de chegar lá, só me fizeram duas perguntas. Na hora, a nota foi excelente, tá? Então, no caso aqui da Emanuele, como eu mostrei, a Emanuele, ela tirou a maior nota da arguição. Por então, ela tirou a maior nota no projeto e a maior nota da arguição. O que a colocou ali, né, como primeiro lugar. Então, a gente vai ter ali a apresentação do candidato, a formação, trajetória, o interesse pela área. Então, vem as perguntas técnicas, né, sobre o projeto de pesquisa, quando você apresentou ali um projeto, e se você não apresentou, pode vir sobre a sua intenção de pesquisa, mas também podem vir perguntas mais pessoais, tá? Do porquê você escolheu esse mestrado, o que você espera do mestrado, quais são ali as suas expectativas, do porquê você escolheu esse programa. Então, e tudo isso você não precisa responder. Lene, tem pessoas, né, que preferem responder sobre o projeto de pesquisa que responder sobre ele, né? Por exemplo, já aconteceu perguntas do tipo, por que você merece essa vaga? Então, que tipo de mestrando você seria? Então, existem essas perguntas e que a gente tem que estar preparado. Então, inclusive, eu preparo os alunos, a gente tem um roteiro de 50 questões, que são as questões mais comuns para que os alunos eles possam estar se preparando, estar treinando as respostas, tá? E aí, para que com isso chegue confiante, né, e seguro nesse momento, porque é um dos maiores medos, né, dos candidatos a esse momento. Então, a banca ela vai avaliar a coerência entre o projeto, o programa e a linha de pesquisa. Então, é o momento que você precisa sustentar a entrevista. Então, já vi casos assim, por exemplo, o caso da Rafaela. A Rafaela, ela tirou no projeto de pesquisa a segunda maior nota. Só que quando foi para a arguição, a Rafaela, ela tirou a maior nota da entrevista. E a pessoa que tirou a maior nota da seleção do projeto de pesquisa, ele foi eliminado. E se vocês que já fizeram seleções, vocês também podem analisar, acontece muito isso. A pessoa tirou a nota excelente no projeto, quando vai para a arguição, às vezes é eliminado, ou às vezes a nota baixa, tá? Então, na entrevista, você não tenha por seguro uma aprovação quando você for aprovado no projeto de pesquisa, tá? Lene, essa assim, gente, é a realidade, né? Não vou aqui maquiar nada. Então, essa é a realidade, é o que acontece, é o que você pode pegar um edital, analisar as relações exteriores e você vai encontrar. Então, por isso que eu não deixo os alunos descansarem. Olha, aguenta mais um pouco, depois da entrevista você respira, né? Mas até lá é treino, 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 certo? Então, você precisa treinar. Por exemplo, quando eu fui fazer a seleção de doutorado, então eu morava em um estado e a arguição do doutorado era em outro estado. Então eu cheguei 2 dias antes, porque eu muito medo, né, de perder, porque era de ônibus, né? Então eu cheguei um dia antes, eu passei o dia inteiro no quarto da pousada treinando. Imprimir projeto, imprimir slides e treino, 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 se gravando, né, para ouvir. Então, a avaliação do perfil da maturidade acadêmica. Então, o foco não é apenas o conteúdo, é um conjunto. É a sua apresentação, muitas vezes eles permitem o uso de slides, nem todos os programas eles vão permitir o uso dos slides, às vezes é só você e a banca aqui olhando para eles, né, seja pela câmera ou seja presencial, mas algumas ainda permitem o uso de slides, e aí eles vão avaliar a sua desenvoltura, a coerência desse conteúdo, para que aí, a partir disso, eles elaborem as perguntas. E a sua apresentação, ela vai influenciar nas perguntas que a banca vai fazer.
Então, se você não fizer uma boa apresentação, pode ser que a banca ela pergunte muito mais do que ela perguntaria se você tivesse feito ali uma boa apresentação. E, às vezes, se isolar não é o melhor caminho. Você precisa, né, se expor, pedir, treinar ali com outra pessoa, para que ela possa te avaliar, um olhar externo, tá? Então, é como você organiza suas ideias, demonstrar clareza, propósito, muitas vezes é entusiasmo, gente. Você chega lá, bom dia, eu sou a Maria. Sabe como é que a banca avalia alguém? Então, bom dia, então se posiciona. Eu sou Francilene, candidata ao programa de mestrado. Então, é uma coisa que eu sempre incentivo os alunos. Sim, diga quem é você, aumente o tom de voz, se posiciona. Porque como você conduz a sua apresentação vai influenciar as respostas na banca, vai influenciar na sua avaliação. Então, não chega cabisbaixo, encostando, não. Tem que levantar a cabeça, dizer quem é, ao que veio. Então, algumas perguntas muito comuns, tá? Por que você quer cursar este mestrado? Muitas vezes a gente só espera, não espere só perguntas técnicas, só perguntas sobre projeto de pesquisa, certo? Então, podem vir perguntas do tipo: por que você quer cursar este mestrado? Por que escolheu esse tema? Como esse tema se encaixa nas linhas do programa? Como pretende desenvolver a sua pesquisa? Qual a contribuição do seu estudo para a área? Quais são seus planos após o mestrado? Então, são perguntas que podem aparecer. E existem algumas especificações que também parte da interpretação do edital. Então, você vai lá nos itens que estão no edital, do que vai ser pedido, para que a partir disso também você organize a sua apresentação para conseguir contemplar e assim reduzir a quantidade de perguntas e deixando a banca ali mais satisfeita. Então, eu trouxe aqui um exemplo dos critérios de avaliação. Por exemplo, entrevista individual, né, arguição sobre não ter projeto e experiências profissionais e acadêmicas. Então, o que que eles vão considerar aqui nessa avaliação? A gente tem aqui objetivos, motivos e expectativas em relação ao mestrado. Esquece aqui a área, olhe para o seu, dependente da área, do que eles podem te perguntar. Um ponto é importante, né, gente? Coerência entre a proposta de projeto de pesquisa e linha de pesquisa orientador escolhidos pelo candidato. 2 pontos. Isso aqui tem muito peso. A coerência tem que ter o casamento. A relação da proposta de projeto de pesquisa com as experiências acadêmicas e profissionais. Por exemplo, eu tive uma pessoa, certa vez me procurou, ela queria fazer uma pesquisa com saúde indígena. Só que ela trabalha em um hospital particular. Um dos pontos que eu perguntei foi o seguinte: você tem alguma experiência com esse público? Não. Porque quando a gente escolhe algo que de alguma forma está relacionado a alguma experiência anterior, e muitas vezes até com o nosso próprio trabalho, isso a gente trazendo isso para o momento da entrevista, é valorizado. A gente valoriza a sua trajetória acadêmica. Por exemplo, uma aluna que faz uma assistente social que vai fazer mestrado em serviço social. Então, a gente vai valorizar as experiências profissionais, tá? Então, às vezes é preciso ver isso. O que que eu já fiz que eu consigo justificar a escolha por este tema? Porque se é algo já da sua prática, a tendência é que a banca ela já veja isso de forma positiva. Porque aí você já tem uma experiência que vai agregar, né, já vai contribuir, vai já fazer de você um aluno mais autônomo. Então, desempenho na entrevista, comunicação, clareza, pertinência, objetividade, gente, nada de ficar dando voltas e voltas. Então, às vezes, tem que cortar o aluno, né? Então, se é 10 minutos, você vai fazer 8 minutos de apresentação. Você dá oportunidade para a banca falar. E quando a banca falar, te perguntar, você vai responder unicamente o que foi perguntado, não vai ficar justificando. Não, você vai responder o que foi perguntado. Outro ponto é sempre tirar o eu da sua fala. Porque eu. Você tem que tire o eu da sua fala. É sempre sobre o outro. Gente, porque pesquisar é sobre servir. Pesquisar não é sobre você, sobre o que eu quero, mas o que eu quero, como ele pode contribuir para o programa, para a linha, para a sociedade, entendeu? Então, tire o eu da sua fala. Então, quando você estiver treinando, que você for ouvir, tiver muito eu, então comece a substituir isso e olhe para o próximo.
domínio do conteúdo, então revisar as suas referências que foram utilizadas. Então, já aconteceu, já tive alunas que chegou na banca, era o autor das referências que estavam no edital. Então, já aconteceu isso. Então, um dos pontos, né, de imediato, das referências, quando tem essa indicação de bibliografia para o projeto de pesquisa, porque tem editais que eles vão dizer, eles vão apontar referências para serem usadas no projeto de pesquisa. E então, você precisa revisar. Quando tem isso, a gente tenta usar o máximo dessas referências que foram indicadas e também estudar no momento da arguição, para que aí, caso seja perguntado, a pessoa consiga justificar que foi, porque ela tinha um membro que era o autor dessa obra e estava na banca. Então, claro que toda a construção dessa apresentação, a formulação das respostas é justamente para mostrar que existe esse conhecimento teórico ao que foi indicado no edital. A capacidade argumentativa e defesa fundamentada da proposta de pesquisa na arguição. Quando você vai para uma arguição, não existe sim ou não. A banca perguntar e você sim, não, não existe isso. As suas respostas, elas precisam ser contextualizadas. Você não vai aceitar qualquer coisa e você não vai reconhecer qualquer erro. Então, tudo que a banca trouxer, você precisa ali formular uma resposta que, no caso, pode reconhecer uma limitação, mas também você já aponte uma solução. E aí, se ela te perguntar, você aceita mudar de linha de pesquisa? É muito comum essa. Você aceita mudar de tema? Você aceita mudar de orientador? E você só diz sim, sim, sim? Então, é como se você quisesse entrar a qualquer custo no mestrado. Mas não é esse o perfil do candidato. Então, você precisa justificar cada uma dessas escolhas, que aí você vai justificar pautado nesse estudo do programa. Então, esses aqui são os itens mais comuns e que, Lene, mas meu edital não diz isso. Mas estude para isso, tá? Porque você pode ser perguntado. O que acontece é que tem alguns editais que eles são muito diretos. Ele, olha, vai ser apontado só isso. E quando chega na arguição, ele pergunta coisas completamente diferentes e você não está preparado. Então, principalmente, né, como é a última etapa, é o que te coloca ali dentro do mestrado, você pode respirar depois, mas antes é estudo do projeto, estudo do edital, estudo da bibliografia, se teve indicação de bibliografia do projeto de pesquisa, estudo do programa, revisão do currículo da banca, tá? São essas ações que você precisa fazer e são exatamente essas orientações, é isso que os meus alunos fazem, tá? Os alunos aqui, que a gente tem vários 10, não é só uma nota 10, não, a gente tem vários alunos que tiraram nota 10 na arguição. Mas também os bastidores é isso aqui, de muito estudo. Aqui outro edital, o que ele vai trazer aqui na arguição? O que é avaliado? Coerência, coerência em relação ao a trajetória acadêmica e profissional e o objeto de pesquisa proposto, a capacidade de articulação oral e argumentativa. Isso se constrói, gente. Porque às vezes, Lene, eu tenho muito medo, não sei falar. Gente, isso é treino. Isso é treino. Treino, 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 treino. Capacidade de articulação oral e argumentativa, fundamentada nos referenciais explicitados no projeto sobre o tema, capacidade de defesa do objeto de pesquisa articulada aos aspectos metodológicos escolhidos, capacidade de defesa da opção pelo programa e da linha. Por que você escolheu essa linha de pesquisa? Você que está fazendo um projeto de pesquisa neste momento, se a banca perguntar por que você escolheu essa linha de pesquisa, você teria argumentos para justificar por que o seu tema ele se enquadra naquela linha de pesquisa. Então, você está entrando, quando você vai para uma seleção de mestrado, você está entrando em um outro nível acadêmico, gente. A gente tem, né, poderia dizer assim, um país aí com um alto nível de analfabetismo. Então, você está entrando para um outro nível. Então, você vai ser exigido, né, de acordo com o nível que você está querendo avançar. Então, a capacidade de envolvimento para a produção acadêmica na pós-graduação, a argumentação sobre as condições de dedicação ao programa, tá? Se você conseguirá conciliar trabalho e estudo. E aí, um outro ponto que a gente tem, que aparece também nos editais, é a prova de proficiência. Então, vamos lá. A gente passou
No ato da inscrição, a gente vai anexar os documentos pessoais, a gente vai enviar projeto de pesquisa, o currículo, o memorial. Então, após a etapa da inscrição, então a gente vai ter as etapas, né? As etapas eliminatórias e classificatórias. Uma das etapas que aparece, é uma das primeiras, normalmente, é a prova de conhecimentos. Depois da prova de conhecimento, a gente vai ter a avaliação do projeto de pesquisa. Depois da avaliação do projeto de pesquisa, a gente vai ter a entrevista, a arguição, que são etapas eliminatórias. Prova, projeto e entrevista, normalmente, tá? Porque nada é absoluto quando a gente fala de mestrado, tudo muda. São etapas eliminatórias, ou seja, Lênin, eu passei na prova, tirei 10. Passei no projeto, tirei 10. Cheguei na entrevista, tirei 6,5 e a nota mínima é 7. Você é eliminado, tá? Isso são as etapas eliminatórias. Mas tem as etapas classificatórias. Por exemplo, a prova de proficiência, ela é uma etapa que normalmente é uma etapa classificatória, tá? Então, a prova de proficiência em língua estrangeira, porque ela não necessariamente precisa ser em inglês, ela pode também ser em espanhol. Então, ela, em seleção de mestrado, é um exame que verifica se você consegue ler e compreender textos acadêmicos em um idioma. Pode ser inglês, espanhol, francês. No mestrado, na minha seleção de mestrado, eu fiz a prova de proficiência, foram 2 dias. Um dia era a prova de conhecimentos específicos, no outro dia era a prova de proficiência em inglês. Já no doutorado, o nosso programa, né, ele permite que você faça a prova de proficiência até 12 meses depois. Então, são duas situações diferentes. Então, ela vai avaliar a compreensão de texto científico, a ideia central, os objetivos, os resultados, a conclusão, porque normalmente eles vão fornecer um texto da sua área em inglês e você vai ter ali questões em português, tá? Para que você responda também em português e muitas vezes com o uso do dicionário. Foi o caso nas duas provas, permitia o uso do dicionário, as duas provas de proficiência que eu fiz, que foi no mestrado e doutorado. Então, permitia isso. Então, normalmente, é o vocabulário acadêmico em termos da área, interpretação, inferência, significado de trechos, coesão, às vezes tradução de textos ou respostas em português, tá? Então vai mudar porque essa prova de proficiência, que ela vem dentro da seleção de mestrado, ela tem um formato, mas também nós temos testes específicos, tá? A gente tem universidades que elas fazem provas online, que elas são realizadas toda semana, né? No caso daqueles que precisam muito, né? E que é um requisito dentro da seleção. Então, isso vai mudar também o formato dessa prova, vai depender do teste que a universidade aceita. Quando você vê no seu edital o seguinte, certificado de proficiência obtido em outras universidades. Então, você pode fazer, por exemplo, da Federal de Santa Catarina, que é toda semana. E aí você pode apresentar. E aí, seja qualquer mestrado, quando ele tem esse requisito, então você aceita. Mas já alguns, eles vão ter testes específicos, né? Eles já vão exigir um outro nível, como o TOEFL. E no caso aqui, por exemplo, teve o Genildo. Genildo, um dos requisitos é a proficiência. Então, para você se inscrever no mestrado, você já precisa do teste de proficiência. Então, você precisa primeiro analisar qual é o seu contexto, analisar o que o seu edital pede. Então, a Universidade Federal de Goiás, é muito comum que ela peça testes de proficiência. Então, você só se inscreve se você tiver o certificado de proficiência. Como a semana passada, alguém me perguntou que queria se inscrever em uma seleção se era possível. Então, na hora que eu analisei os documentos para inscrição, olha, você já tem certificado de proficiência? Ela não. Olha, nesse caso não é possível, porque só tinha uma semana. Então, para conseguir, né? Então, não existe uma preparação antes. Uma semana, muitas vezes, para você se preparar para a prova de proficiência, ainda elaborar um projeto de pesquisa, aí já dificulta, logo porque a prova de certificado de proficiência ele era um documento necessário para a inscrição, tá? Então, primeiro você precisa identificar o que é pedido no seu edital, o que é exigido em relação à prova de proficiência. Quando acontece na seleção, então, depende do edital. Pode ser uma etapa eliminatória, então, para fazer a sua inscrição, você precisa apresentar o certificado. Se você não apresentar, você não se inscreve. Pode ser uma etapa classificatória, ela faz uma etapa, aí tem um peso ali de 1 ponto, mas se você não for aprovado
quando você fizer a matrícula, você tem um tempo para apresentar, tá? E às vezes pode ser feito depois a aprovação como requisito para a matrícula qualificação. Então, a prova de proficiência, a comprovação da proficiência, ela é um requisito obrigatório para mestrado. Então, se você, Lene, no meu edital não pede, eu tenho um ano depois para fazer. Então, para que você envie o seu diploma de mestrado, ele seja emitido, você precisa apresentar o certificado de proficiência, tá certo? E aí, agora eu vou aqui, né, ver aqui as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Poderia explicar a respeito da metodologia de pesquisa? Eu pretendo trabalhar com entrevistas. Gostaria de saber a respeito da entrevista semi-estruturada e qualitativa. Samsung. É, Olha, esse item, a metodologia, ela é algo muito específico. Então, estou trazendo aqui para vocês, né, muito conteúdo que realmente eu quero trazer orientações que possam ser, que vocês consigam aplicar, tá? Então, isso é muito específico, que aqui eu não consigo entrar dentro desse item, porque eu teria que trabalhar em um único encontro só sobre projeto de pesquisa, tá? Mas nesse caso, eu estou trazendo aqui, né, apresentando essas etapas. Então, isso é um ponto muito específico que eu não consigo entrar aqui por conta da limitação do tempo, tá certo? Aí a Franciele falou, né, em relação ao Prof. Saúde, que mudou, tanto o Prof. Saúde, né, quanto o Renasf, eram questões objetivas, que mudou para as questões abertas, certo? Como elaborar uma boa metodologia passo a passo, né? Então, isso, como eu coloquei, teria que ser um encontro direcionado só para esse ponto. Aniele, como comprova uma publicação? O formato de comprovação, Aniele, em cada uma das seleções, ele pode mudar. Então, por exemplo, para você comprovar a publicação de análise, para você comprovar um artigo científico. Então, você vai observar no edital quais são as instruções, tá? Mas para cada uma dessas publicações existem formas específicas. Então, nos anais, normalmente, o sumário, a capa, a ficha catalográfica e lá a cópia do seu resumo, tá? Então, são esses itens. Já em um artigo, alguns vão, inclusive, pedir, né, que você imprima ali a foto da comprovação do Qualis, mais a primeira capa, onde tem ali o resumo, e o seu nome apareça. Então, são pontos muito específicos, o que eu sempre recomendo, para que você não tenha a menor chance de perder esse ponto. É você entrar em contato com a secretaria. Inclusive, o próprio Prof. Saúde, ele teve algumas mudanças aí por conta dos meus alunos, tá? Que entraram em contato em relação à comprovação, certo? Então, eu sempre recomendo, se não está claro, se está confuso, porque tem editais que são muito confusos, não deixam, são muito generalistas, entre em contato com a secretaria, que eles são super solícitos e pergunta como eu posso comprovar a publicação. Mas antes disso, leia o edital, assegure que não foi informado no edital, porque senão eles vão dizer assim, olha, leia o edital. Tem secretaria que responde dessa forma, leia o edital. E às vezes está lá no edital, e às vezes não está. Aí você vai dizer, olha, eu já li no edital, mas não informa. E aí eles vão te especificar como fazer isso, né? Para que não tenha erro e que se a sua pontuação ela não seja aceita. Aqui, como preparar uma boa defesa em 10 minutos. Você precisa ser fiel ao seu projeto. Então, você precisa se concentrar em selecionar os itens principais, tá? Então, por exemplo, na introdução, se é uma introdução de 3 laudas no seu projeto, não dá para falar sobre isso, então você vai focar problema, objetivo. Na sua fala, por exemplo, você não vai incluir, se é 10 minutos, objetivos específicos, você vai falar só do objetivo geral. O referencial teórico, você vai destacar na sua fala os autores que são conhecidos. Então, se você é da área da educação, Libânio, Freire, Saviani, por exemplo, já que você é da área da saúde, então dá também evidência aos documentos oficiais. O Ministério da Educação aponta isso, o último IDEB mostrou isso. Na sua fala, você precisa evidenciar isso. E um ponto que determina uma boa apresentação são as transições. É como você muda de uma sessão para outra. Então, quando você faz sua apresentação, então, a partir disso,
E aí você começa ali a prestar sua introdução, como você chegou a esta pergunta. Partindo desta pergunta, este trabalho tem como objetivo. E para isto será realizado um estudo de cunho com abordagem, tá? Então, essa transição, ela torna mais natural a sua apresentação. Vamos ter acesso aos slides. Muita gente está perguntando em relação a isso. Esses slides eles serão liberados para os alunos, tá? Então, muita gente estava querendo saber como ter mais, né? Como ter acesso a todo esse conteúdo. E além disso, né? Porque aqui é só uma amostra, né, gente? O tempo ele não permite que a gente se aprofunde tanto. Então, amanhã vocês terão a oportunidade, né, de saber como ter acesso a tudo isso, como ter acesso à orientação, né, ao acompanhamento para o processo seletivo, esses slides e a muito mais, né, gente? Porque aqui só uma amostra que os alunos, né, eles têm acesso ao detalhamento em relação a cada um desses pontos, né, a metodologia, o como fazer, né, a todos esses processos. Não consegui entrar na plataforma. Qual plataforma? Não faço a menor ideia de como elaborar um projeto de pesquisa, um artigo literário. PNL, a Amanda, que foi aprovada agora no mestrado em Educação da Universidade Estadual do Maranhão. A Amanda, ela chegou assim e disse assim, Lênia, eu preciso de um milagre. A Amanda chegou dessa forma, né? Quando ela conversou comigo querendo um mestrado, que ela já há 10 anos, né? Servidora pública municipal, estadual, e aí perdendo dinheiro, né? Sem ter um mestrado. Esse ano ela decidiu e ela achou que precisava de um milagre, só que não era um milagre. Às vezes, só o que ela precisava era de orientação, tá? Então, a partir dessa orientação, a Amanda, já na primeira tentativa, acho que a gente começou em setembro, em janeiro, dia 5, saiu o resultado final. E ela foi aprovada no mestrado em educação. Então, você sabe, às vezes, que você precisa organizar essas informações, você precisa de orientação. Só de você estar aqui, Aniele, as suas perguntas, eu sei que você só precisa, né, das perguntas certas, que aí você vai conseguir destrinchar todos os projetos de pesquisa. Mas, gente, também, na descrição do grupo, tem um checklist para elaboração do projeto de pesquisa. Vocês já viram isso? Quem já viu o checklist que está na descrição do grupo sobre a elaboração do projeto de pesquisa? Aniele, analisa aquele checklist, pega um edital, vai comparando, vai aplicando. Eu também vou passar a atividade 2, vai executando. Do zero você não está mais. Você precisa organizar essas informações, pegar esses materiais que você já tem disponível e começar a seguir esse passo a passo, tá? Começa lendo o checklist, tá certo? Você vai comentar mais a fundo sobre o edital do Prof. Saúde. Não é possível, Franciele, mas você poderia colocar a sua dúvida mais específica, tá? Porque o edital do Prof. Saúde, ele mesmo é só uma aula. Inclusive, né, a gente vai ter até um encontro, né, com uma aluna que é minha mentorada, né, do Prof. Saúde, que ela vai estar compartilhando as experiências do como funciona. Atividade profissional entra no memorial, por exemplo, ter atuado como professor? Depende do que o seu memorial pede. Tem um memorial que eu estou orientando, que é de doutorado, e ele está muito focado em relação às expectativas, às motivações para a escolha do doutorado. Então, é um memorial, né, que é para contar a sua história, só que ele está muito mais voltado para o programa. Então, tudo é esses pontos. Você tem que analisar as entrelinhas, cada vírgula, tá? E a depender também do mestrado do que ele está pedindo. Mas normalmente nos memoriais não tem problema você trazer sua história profissional, mas você tem que ter cuidado para manter o nível, porque mesmo sendo memorial, que traz essas características mais próprias, né? Você tem que olhar também pelo lado científico, porque tem os princípios da redação, para que você não traga muito eu e você tem que continuar olhando para o programa, do como você chegou ao programa e construir uma relação que mostra, né, a sua relação profissional para a escolha do programa, para a escolha de uma linha, para a escolha do tema. Então você pode trazer sim, mas para que eu te diga com certeza, João, eu preciso olhar o seu edital, porque às vezes ele está direcionado em um outro caminho, mas aí depende das suas atividades, se elas estão relacionadas, tá? Ao programa, se te ajudam de alguma forma, aí você vai evidenciar. O que fazer para não se perder nas perguntas na hora da redação? Então, depende. Se você não entendeu, você pode perguntar você pode pedir para repetir. Se você não sabe responder, você reconhece que você não sabe responder. Olha, no momento eu não tenho uma resposta para esta pergunta, né? Mas me comprometo a estudar e a me dedicar para que eu consiga, né, ter uma resposta satisfatória, né, para o corpo docente. Tão logo eu ingresso no mestrado.
seria possível fazer a disponibilização desse material? Esse material ele vai ser fornecido para os alunos. Esse exame tem online? Quais universidades aplicam o exame? Olha, eu posso confirmar com a nossa tutora de inglês, tá? Porque a gente tem a Amanda, e eu posso confirmar, mas tem a Federal de Santa Catarina e tem alguns institutos federais, que eles têm exames, tá? Semanais. No caso da Ana, porque ela precisava comprovar no ato da matrícula, ela fez um outro exame que era aceito pela universidade. No caso dela, era a Universidade Federal de Alfenas. Então, às vezes, o edital ele vem com uma relação dos testes que são aceitos. Então, tem os testes, e aí eles vão colocar lá também as universidades, né, as instituições, e às vezes há outras possibilidades, né, que são trazidas no edital. Então, é muita interpretação para que você consiga identificar, mas tem universidades, então teve o caso da Cauane também, mestrando em ebiatria da Universidade de Pernambuco, que ela também precisava para o ato da matrícula. Então, ela fez esses que foram semanais, e aí no último dia ela fez a matrícula, né, que ela conseguiu a aprovação. O tema do mestrado, devo procurar o que esteja disponível pelas universidades ou posso criar o meu tema? Ricardo, talvez acredito, eu recomendo que você analise o checklist, porque o tema, ele, para você elaborar um projeto de pesquisa, ele vai nascer do edital. E o tema, ele vai ter que sair do currículo dos orientadores. Você tem que olhar para dentro do currículo dos orientadores, o que eles estão pesquisando, quais são os projetos de pesquisa atuais, tá? Quais são as orientações em andamento que eles estão fazendo, as orientações concluídas. Então, você vai identificar o padrão. E a partir desse padrão que for identificado, você vai escolher o seu tema e delimitar, trazendo essa contribuição, tá? Então, você tem que olhar para dentro do programa, para dentro da linha de pesquisa, para o corpo docente. Então, como nos exemplos que eu mostrei aqui, que os próprios editais trazem, eles vão indicar os interesses de pesquisa dos professores. Então, você já escolheu um programa? Você já analisou o edital? É pedido um projeto? Para qual linha de pesquisa? Dentro dessa linha de pesquisa, qual é o corpo docente que oferece vagas? Esse corpo docente, o que ele está pesquisando? Então, são perguntas que você precisa fazer para chegar no seu tema. Sim, Elizabeth, as linhas de pesquisa, normalmente o edital ele já traz, tá certo? Vou aqui, por exemplo, as linhas de pesquisa. Vamos voltar aqui em projeto para mostrar como é que, por exemplo, aqui, as linhas de pesquisa é o próprio edital que traz, porque ele é do programa de mestrado. Então, a gente tem a área de concentração do programa e tem a linha de pesquisa. Aí, essa linha de pesquisa é o que você vai escolher ali, né, para poder desenvolver, para poder escolher, a partir disso, elaborar o seu projeto de pesquisa. Para se preparar para o mestrado, é preciso pagar pela preparação? Elizabeth, eu tenho alunos, tá? Que com esse conteúdo, eles foram aprovados no mestrado, certo? Então, o que eu trago aqui é que realmente vocês consigam aplicar e que vocês tenham, sim, resultado. Então, você pode seguir esse passo a passo e pode tentar, tá? Que suas chances, elas vão aumentar muito, tá? Então, você não precisa pagar por uma preparação. Mas, se você quer ter uma orientação individual, ali personalizada, poder fazer perguntas direto, ter uma análise detalhada, então, para isso, né, realmente é preciso investir na sua preparação. Como escolher mestrados que não precisam de proficiência em língua? Aqui no e-book, eu vou até abrir para vocês, no e-book tem o passo a passo de como escolher o programa. Quando você escolhe o programa, você vai acessar o site do programa e aí você vai analisar os editais anteriores, porque é no edital que ele vai dizer se precisa ou não da prova de proficiência, tá certo? Então você precisa, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o e-book que você está no grupo, certo? Então, depois que você escolheu o programa, aqui tem um print de tela. Olha, e tem como você escolher também o programa. Olha, então tem aqui o print onde eu mostro como você vai escolher o programa. Depois que você escolher esse programa, você vai acessar o site do mestrado que você escolheu. Você vai buscar pelo. Olha, então coloquei até o site. Olha, há um exemplo, você deve buscar no programa que deseja, pois em todas as páginas de mestrado as informações estarão disponíveis. Então, você vai acessar o último edital e vai verificar se pede a prova de proficiência,
tá? Então, se esse é um impedimento para você, então a maioria dos editais, gente, a prova de proficiência, ela vem como etapa ou classificatória ou que você só apresenta depois de aprovado, tá? Então, a maioria é dessa forma. Então, é bem esporádicos os que já pedem no ato da matrícula. Então, depende do edital. Então, você tem que escolher o programa, acessar o último edital. Em relação ao projeto de pesquisa, tem esse checklist, tá? Tá lá no grupo e que tem o passo a passo, para revisão e submissão de projetos de pesquisa, o que é pedido, e claro que você vai considerar, olha só, gente, foi sem economia aqui, são 10 páginas de um checklist para vocês. Então, como usar o checklist? Ler o edital, marcar na coluna se não é exigido, usar a coluna, revisar o checklist em etapas e adaptar. Você precisa adaptar. Olha, gente, está gravado aqui, para depois vocês não dizerem, a professora disse que era só fazer isso aqui. Você tem que considerar o seu edital e adequar ao seu edital, tá certo? Porque cada edital, ele é único. Não, Elizabeth, nem todos, não todos precisam. Para ser aprovado, não. Agora, depois que você é aprovado, para que você receba o seu diploma de mestrado, tá certo? Então, é preciso. Eu nunca vi. Você precisará para ler material em inglês? Não entendi aqui a pergunta, se é uma afirmação. É porque, assim, dentro do programa de mestrado, você vai ter acesso. Normalmente, os professores vão trazer artigos. E hoje, né, as grandes evidências, elas são publicadas em inglês. E outra oportunidade, então, vocês não têm que ver o inglês como inimigo, mas para principalmente quem deseja uma carreira acadêmica, quem deseja se tornar pesquisador, o inglês ele abre portas para que você possa estagiar em outras universidades fora do país, para que você participe de eventos em inglês. Então, veja, imagina você com o mestrado e o inglês. Então, até o doutorado você pode fazer fora do país, tá? Então, veja ele como um amigo que vai alavancar a sua carreira. No caso, você fala de mestrados internacionais, quem paga para estudar fora em outras universidades, quem se tornar aluno terá acesso ao material. Esse e-book é grátis. Sim, Francinal, tá no grupo. O e-book e o checklist, gente. Tá no grupo e também vou compartilhar a atividade. Material enviado, maravilhoso. Obrigada, professora, a senhora é 10. Tá, perfeito. Obrigada, Elizabeth. Sim, é porque não vai ter como fugir da proficiência, mas nesse momento, tá certo? Tem como sim, porque tem muitos editais que eles não pedem a prova de proficiência, tá? Mas assim, à medida que você avança, você vai vendo como essas etapas, porque é uma preparação, tá, para a vida acadêmica. Então, para quem deseja um doutorado, para quem deseja carreira docente, então é uma oportunidade ali, né, para você expandir seus horizontes. Então, às vezes tem um congresso internacional, você recebe da universidade passagem, você recebe a inscrição, e aí você não vai, porque você não tem o inglês. Então, veja como essa possibilidade também. Então, a Amanda, que é a tutora de inglês, ela, inclusive, ela orienta alunos, né, que vão fazer entrevistas em inglês para empresas. Então, é um diferencial e que só tem a somar na sua formação, tá? Mas também esse ponto sobre inglês, gente, pelo relato dos alunos, é um ponto pouco perguntado se você sabe ou não inglês. E logo, se vocês observarem dentro das próprias universidades, muitas delas oferecem cursos, tá? Oferecem cursos gratuitos nas universidades, para que você possa estar ali estudando, tá certo? Então, e aí, compartilhei aqui. Então, a gente viu em relação à questão das etapas. Amanhã, na última aula, a gente vai fazer esta revisão, certo? Então, é um mundo de possibilidades, tá? Então, amanhã, na aula 3, eu vou trazer o passo a passo, para que, de fato, né, você saia com esse planejamento do que você vai fazer para dentro de cada uma dessas etapas, tá certo? E amanhã, tá? Eu vou colocar o aviso. Eu vou também fazer aqui as correções, né, das atividades, tá? Então, vou selecionar as melhores atividades para fazer aqui uma correção ao vivo. E amanhã, né, para quem estava perguntando,
também vai ter a abertura, né? Vou divulgar todas as informações em relação às inscrições do preparatório à ascensão ao mestrado, que é o curso, né, onde eu oriento, onde eu direciono e que você tem acesso ao método completo. Tá? Porque aqui seria até inviável, né, gente? Durante esses 3 dias eu conseguir trazer tudo. Mas então você tem acesso vou explicar como é que funciona, tudo que você vai receber, os bônus, tá? Para os primeiros inscritos, tá? Então, todo esse detalhamento eu vou apresentar amanhã, certo? Então, eu espero vocês na aula de amanhã e também que vocês já executem, tá? Revisem o conteúdo, acessem os materiais, respondam as atividades, tá certo? Então, eu espero amanhã vocês na nossa última aula. Muito obrigada.